Quanto mais detalhes você contar, mais você consegue passar verdade naquela história que você está contando. Fala, meus amigos e minhas amigas, mais um vídeo aqui do nosso canal Médicos de Negócio. A gente vai falar como você faz aulas inovadoras. Eu vejo que muitos colegas da medicina começam a fazer aulas e geralmente a gente não é muito treinado para fazer aula, né? E acaba que às vezes a aula fica monótona, às vezes a aula não é tão interessante assim. Então vou dar algumas dicas para você deixar suas aulas mais interessantes e você vai entregar muito mais para o seu aluno, para quem estiver assistindo você. Isso vale fundamentalmente para os cursos que você fizer. Uma aula também de palestra, uma aula de congresso, a gente sabe que tem muita aula aí que a gente vai que você assiste a aula e começa a ficar com sono, né? E isso não vai acontecer, meu amigo. Vamos ao conteúdo. Primeiramente, eu separei alguns erros aqui mais comuns e eu queria falar sobre a distribuição do slide, certo? Ali quando você vai fazer o seu PowerPoint, você tem uma forma mais natural de fazer essa distribuição para que ele não fique muito carregado. Como é que eu sugiro que você faça isso? Divida o PowerPoint, o slide, em dois, certo? Do lado esquerdo, você vai colocar aqui em cima um título mais chamativo. E aqui você vai colocar tópicos, certo? São tópicos, não são textos. O papel do slide é que ele vai lembrar você do que você tem que falar, certo? O conteúdo já está com você. A pior coisa que você pode fazer é ficar lendo o slide, você ler ipsiliter o que está escrito ali. A partir do momento que você faz isso, pode ser a melhor informação do mundo que tem ali. As pessoas vão se desinteressar, porque é uma coisa natural, é uma característica natural das pessoas que quando você começa a ler, elas não prestam mais atenção porque isso ela já faz, ela já menospreza quem está lendo para ela. E aí você vai ler, às vezes você lê num ritmo mais acelerado e ela é mais lenta ou vice-versa, e acaba que você dispersa essa pessoa, certo? Então do lado esquerdo você coloca tópicos abaixo do título, são no máximo 5 a 6 tópicos que você pode colocar, frases ou alguma informação que você não decorou, uma informação muito técnica, algum número, alguma fórmula, algo que você não precisa ter o trabalho de ficar lembrando, tá? E do lado direito, você irá colocar uma ilustração, e isso é fundamental. Sempre você tem essa colaboração. De um lado do slide são os textos e do outro lado é uma figura ou um vídeo. Você pode colocar qualquer coisa para ilustrar o que você está falando do lado esquerdo, tá? Isso dá muito mais vida ao slide, deixa muito mais interessante. Você consegue fazer exemplos, consegue puxar histórias baseando-se nessa figura e deixa muito mais leve o seu conteúdo, tá? Segundo lugar, ó, o excesso de texto. Quem que nunca viu uma apresentação aqui que é um textão maior do mundo aqui, copiado, né? E aí, quando esse slide aparece, automaticamente você desinteressa quem está assistindo a você. Então, se quem faz a aula tem o objetivo principal de ensinar, não é apenas o conteúdo, mas também a maneira que você transmite esse conteúdo. Não adianta você fazer uma aula de qualquer jeito, sem nenhum cuidado, só copiar e colar textos e depois vomitar isso para as pessoas. Isso aí você está enganando tanto a elas quanto a você mesmo, né? Você acha que está todo mundo entendendo, eles estão ali balançando a cabeça, né? Mas não tem nenhuma didática nisso. Um texto de 1 parágrafo, 2 parágrafos, você consegue filtrar, você consegue excluir palavras que não precisam ser faladas, você consegue transformar um texto grande em vários tópicos, 4, 5, 6 tópicos, e aí fica muito mais leve para quem olha, certo? Fica muito mais agradável para quem olha. Inclusive nessa parte aqui das imagens que eu falei, é impressionante. Às vezes você faz o slide inteiro, né? Você faz a parte do texto inteira, e você perde mais tempo buscando as imagens. Não é nem perde, né? Você está investindo tempo ali
porque você quer uma imagem específica, você quer ilustrar uma situação que você vivenciou e quer buscar uma imagem parecida com aquela. Então, o esforço empregado aqui na busca por imagens, né, no próprio Google mesmo, você vai lá no Google Imagens, tem imagens para todo mundo aí, de todos os tipos, lembrando sempre de cobrir a identidade das pessoas, né, para que elas não apareçam. Então, nesse ponto aqui, você tem que investir bastante do seu tempo, tá? Outra coisa interessante é o espaçamento entre esses tópicos. Existe uma forma de você disponibilizar o conteúdo que é mais leve aos olhos. Quanto mais próximo essas frases ou esses tópicos estão, fica pior a impressão de quem lê. Como quando você consegue deixar eles mais espaçados, né, como se fosse um respiro para quem está observando ali a sua aula, tá? Então é diferente você botar tópicos assim, 3, 4, 5 tópicos. Quanto mais tópicos você quer colocar, mais eles vão ficar ali esmagados, né? E existe outra maneira que é você deixar eles mais espaçados, com um espaço de uma linha entre eles. Digamos que eles ficaram muito próximos, é melhor você transformar esse slide em outros dois, certo? Você divide, deu 10 tópicos aqui, Thiago, divide em 2 de 5, fica muito mais fácil, não tem problema nenhum, tem vários slides, você vai passar eles mais rápido e vai ficar muito melhor para quem está assistindo você, tá? E aqui entra um dos grandes segredos, digamos assim, né, de quem sabe apresentar bem, de quem é diferenciado em fazer uma boa aula. São essas duas características, os casos clínicos e as histórias. Isso é fundamental e poucos médicos que começam a dar aula, eles lembram-se disso. E qualquer pessoa que vai fazer uma palestra. Quando você vê um bom apresentador, ele consegue entreter muito a audiência porque ele conta casos da vida dele, ele conta histórias, algo que aconteceu com um paciente, algo que aconteceu na família dele, ele faz correlações com algum esporte. Uma vez eu estava fazendo kitesurf e aconteceu tal coisa, e ele pega esse aprendizado e coloca ali num caso clínico que ele estava fazendo, algo relacionado à disciplina do esporte, enfim, você pode ilustrar. Isso é super vantajoso para quem está assistindo você. Quanto mais histórias você contar, mais fica fácil de aprender, mais fica leve o seu conteúdo. O tempo vai passar que ninguém percebe. Ultimamente eu tenho feito podcasts e os podcasts duram 1 hora, 1h20, 1h30. E o pessoal fala assim, caramba, Thiago, passou que pareceu 20 minutos. Foi rápido, né? Até achei que eu queria que continuasse mais. Por quê? Nos podcasts e em alguns vídeos que eu faço, eu conto histórias que aconteceram comigo. Não adianta inventar, né? Que você não vai contar uma boa história. Como é que você sabe que uma pessoa está inventando uma história ou se ela realmente aconteceu? Quando você vivenciou aquele momento, você sabe detalhes que só quem estava ali sabe. E às vezes não tem nem importância aqueles detalhes, mas você vai mencionar porque foi alguma coisa que chamou a sua atenção. Então isso faz uma história ficar mais verdadeira. Quanto mais detalhes você contar, mais você consegue passar verdade naquela história que você está contando. Então se você estava com um paciente na UTI e o familiar dele estava desesperado com o celular porque não conseguia desbloquear o celular, e ele tinha problemas, né? Às vezes você está contando a história de um paciente que teve uma pneumonia, você está fazendo uma aula de pneumonia, e você fala do acompanhante lá que estava com um problema com o celular, só um leve comentário ali. Quem está assistindo você, ele vai começar a imaginar aquilo, né? Vai começar a desenhar aquilo na cabeça dele. E quando alguém conta a história para outra pessoa, as áreas cerebrais das duas que são ativadas são as mesmas. Então é como se você entrasse em sintonia aí com aquela pessoa, ou aquelas pessoas, né? Pegaram duas pessoas e colocaram na ressonância magnética para medir a atividade cerebral. Qual que é a área que é ativa, né? Quando a gente conta a história. E um começou a ler uma história para outra. Um falando no microfone e a outra escutando lá no fone de ouvido. E eles ligaram a ressonância magnética, né? Aquele barulhão, e começou a contar uma história. A pessoa A começou a contar a história para a pessoa B.
Depois o resultado do exame foi exatamente esse. Eles viram que as áreas cerebrais que são ativadas estão em sintonia. E é algo que já vem da nossa infância também, né? Quando a gente era criança, você gostava de escutar histórias, seu pai, sua mãe contavam histórias para você. E é muito interessante como você não percebe o tempo passar, fica um negócio mais leve, né? Fica uma aula mais leve. E em relação ao tempo da aula, Thiago, caramba, será que eu faço uma aula de 20 slides, de 30 minutos? Como é que a gente faz esse tempo aí? Existem duas maneiras de raciocinar, certo? Uma aula, ela pode ser considerada longa se você se basear na chatice da sua aula. Geralmente, aulas mais chatas, elas são mais longas. Você fica ali esperando o tempo passar, né? Não está muito interessante. É só conteúdo sem história, sem figura, é só conteúdo técnico para cima, não tem nenhum intervalo de você contar um caso clínico que aconteceu, vai ficar chato. Já uma aula de 1 hora e meia pode passar muito rápido e muito leve para quem está assistindo, se você consegue fazer essa forma aí de fazer com que a pessoa que esteja assistindo você encare aquilo de forma mais leve. Então, não há tempo limite de aula, dependendo se a sua aula for boa. Não existe aula longa, existe aula chata. Tanto é que a gente vai para o cinema e passa 3 horas ali assistindo um filme. 3 horas não, 3 horas exagerei. Passa 1 hora e meia, 2 horas assistindo um filme e é tranquilo. Você fica, se o filme é bom, você assiste que é uma beleza e o filme acaba e você fica, caramba, queria mais, né? Quando é que vai sair a parte 2? Já se é um filme chato, você fica doido para ir embora, se não for embora no meio do filme, né? Digamos que você está assistindo uma palestra, de repente você vai beber uma água, aí vai ao banheiro, né? Fica enrolando ali, porque tá chato, certo? Em relação a outra técnica que existe, é você fracionar as aulas em conteúdos menores. Digamos que você faria uma aula ali de 40 minutos, 50 minutos, se você quiser adotar esse outro método, você fraciona essa aula em aulas de 10 a 15 minutos, tá? É uma tendência hoje em dia que as aulas sejam mais curtas, de 10, 15 minutos, 5 a 15 minutos na maioria das vezes. Eu gosto de 10 a 15, porque quem está fazendo aquele curso, né, que você fez, ele tem a impressão que está progredindo. No lugar de ter 4, 5 aulas mais pesadas de 1 hora e meia, é melhor você fazer 10, 15 aulas mais curtas, porque ele vai ter a sensação que está vencendo ali, está se aproximando do final cada vez mais. Isso dá uma sensação de que ele está tendo progresso e ele vai ser estimulado a continuar o curso. Beleza, meus amigos e minhas amigas médicos de negócio? Esse é o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, espero que as suas aulas melhorem a partir dessas dicas, né? Tanto aulas de curso quanto aulas de palestras. Qualquer tipo de apresentação que você vai fazer, essas dicas vão ajudar muito você. E se você gostou desse vídeo, aperta aqui no like, não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal para incentivar e para que mais pessoas vejam esse vídeo. Um grande abraço, seu amigo Thiago, e até a próxima. Tchau!